Graça e paz, amados irmãos. Quão bom e quão agradável é que nós estejamos em união na casa do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Espírito Santo de Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. E que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que possa transformar o seu coração e que você saia daqui hoje diferente da forma que você entrou. Amém? Vamos iniciarmos mais um culto de domingo, pedindo ao Senhor direcionamento para este culto, que a presença dEle de fato se faça real neste lugar. Amém? Santíssimo Deus e eterno Pai, gratos somos, Senhor Jesus, pela Tua presença, gratos somos pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor fez um sacrifício enorme na cruz para que hoje nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Muito obrigado, Senhor, por esta casa, Senhor, de oração, por este tempo, por esta igreja, por esta família. Obrigado por cada irmão que se deslocou, saiu da sua casa e veio até a casa do Senhor. Ó Deus, obrigado por cada visitante que está presente e ainda se fará presente neste lugar. Obrigado por cada pessoa que está assistindo hoje essa programação, está assistindo hoje este culto online na sua casa. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa tocar o coração de cada um de nós e fazer em nós, Senhor, uma mudança, a mudança que for necessária e que for precisa para as nossas vidas. Obrigado por termos a oportunidade de te adorar e te adorar, Senhor, em comunhão. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos todas essas coisas e te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículos 13 a 15. João, capítulo 15, versículos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouve de meu Pai, eu tornei conhecido a vós. Os amigos, eles têm uma grande influência na nossa vida, seja ela positiva ou, às vezes, negativa. Um bom amigo ajuda e apoia nos momentos mais difíceis. Mas também ele é aquele que repreende, e repreende com amor, quando é preciso. Um bom amigo é uma bênção, mas também existe amigo que nos trazem uma má influência. Mas em Cristo nós encontramos o melhor dos melhores amigos. Ele sim é o nosso grande amigo. Ele é um amigo tão bom que deu a sua própria vida por amor de nós. A amizade de Deus é a melhor amizade que existe. E a partir disso vamos louvar um hino do cantor cristão, número 73. Um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e os meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um
preciso aqui viver, com Ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a Ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque Ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com Ele sempre nos céus eu ficarei, na livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória livre, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Novamente. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 a 15. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Neste momento, o Ministério de Música da nossa igreja tem a oportunidade com 2 louvores. Graças e paz, meus irmãos. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei teu amor, viverei esse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Viverei esse amor para sempre.
altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Sinto que dançando eu celebro ao Senhor. E quando o mundo vir tua luz, eles dançarão de alegria como eu. Sinto que dançando eu celebro ao Senhor. Quando o mundo vir tua luz, eles dançarão de alegria como eu. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar um outro hino que é bastante conhecido de boa parte da igreja. Eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé e que nos ajudassem, que a gente cantasse assim com bastante alegria. Tu és santo.
minha vida em ti. Salmo 119 diz assim: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos destes as suas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Este era o desejo do salmista Davi, obedecer às leis e aos mandamentos do nosso Senhor. Que esse também seja o nosso desejo, que esse seja a nossa meta de vida, cumprir e obedecer à lei do Senhor. Por isso, neste momento, nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor, rogar a Deus pela sua igreja, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Hoje, domingo, era para ser um domingo de carnaval e, devido às circunstâncias, muitas escolas foram caladas, muitas festas não puderam acontecer. E que essas pessoas possam refletir quanto o nosso Deus pode todas as coisas, e melhor é obedecer a Ele e cumprir os seus mandamentos. Amém. Oremos. Deus Santo, Pai maravilhoso, Pai de misericórdia, Pai que pode todas as coisas. Senhor, te rogamos pela tua igreja. Te rogamos, Senhor, por aqueles que um dia o Senhor escolheu para estar aqui neste lugar santo de adoração e te render graças, Senhor, te adorar e que principalmente cumprir, Senhor, os teus mandamentos, cumprir a tua lei, obedecer, Senhor, os estatutos que o Senhor nos ordenou. Pai, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, que possamos, Deus, ser servos verdadeiros e que possamos te adorar em espírito e em verdade, não com um espírito, Senhor, de hipocrisia ou de falsidade, Senhor, mas que sejamos servos fiéis, servos, meu Deus, de verdade e que te adorem, Senhor. O Senhor nos deu diversas leis e nos diz que felizes são aqueles que a obedecem, bem-aventurados aqueles que cumprem, Senhor, com as suas leis. Senhor, esse mundo em que nós vivemos, cheio de maldade, cheio de hipocrisia, de falsos testemunhos, de falsas, meu Deus, até mesmo pregações. Vivemos os últimos dias em que a igreja do Senhor será de fato confrontada, será de fato testada. E nós, Senhor, que estejamos firmes em Ti, que estejamos firmes na rocha que é o Senhor, e que, Senhor, nada disso possa nos abalar. E que um dia, Senhor, possamos ser contigo, levados e morarmos na Tua glória e desfrutarmos do melhor que o Senhor tem para nós no céu. Senhor, te pedimos pela nossa cidade, a cidade de Oeiras, o nosso estado do Piauí, o nosso Brasil. Senhor, sabemos que muitas são as coisas terríveis que têm acontecido no meio deste povo. Ó Pai amado, a corrupção que tem tomado de conta das pessoas, por menor que sejam elas, Deus. Mas nós te pedimos que Oeiras tem solução, que a nossa cidade tem sim esperança e que esta esperança é o Senhor. Que nós sejamos luz, Senhor, no meio da escuridão e que nós sejamos, ó Pai amado, aquele a quem alguém possa ver
que pode nos levar até Jesus como a esperança da sua vida. Te pedimos todas essas coisas, clamamos, ó Deus, acreditando no teu poder infinito, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber quem nos visita hoje. Pode levantar a sua mão, acenar aí com a mão, você que nos visita, você que veio hoje, isso temos ali alguns visitantes, e nós queremos desejar boas-vindas a todos vocês. Nossa igreja tem um recado todo especial. Vamos lá, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, esta casa estará sempre aberta para recebê-los. Agora, o Ministério de Música tem a oportunidade de entoar mais um louvor. Logo em seguida, teremos a palavra com o pastor Marcílio. Cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos hoje, de estarmos aqui na Tua casa de oração para dedicar nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor.
Obrigada, Senhor, porque nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Que o Senhor esteja, assim, levando o pastor Marcílio a falar somente aquilo que vem do Senhor e não dele mesmo. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Alegrei-me quando me disseram: poderíamos estar em outros lugares, poderíamos estar fazendo coisas outras e sem nenhum impedimento, mas aprove Deus estarmos todos na sua casa de oração nessa noite. Quero pensar com os amados irmãos num texto muito especial de Atos capítulo 8. Nós não temos pregado o Evangelho de Jesus aleatoriamente, não. Ou seja, ficar a semana pensando no que vai falar no domingo, não. Nós já temos o texto correto, o texto certo. Começamos pregando em Mateus capítulo 1 e agora nós já estamos em Atos capítulo 8. Já pregamos todo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e agora estamos aqui em Atos. Atos capítulo 8. O texto que nós vamos analisar, meus amados irmãos e amigos, fala de um encontro entre Filipe, o evangelista, com um homem eunuco, administrador geral de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E eu, olhando, meus amados irmãos, esse texto sagrado, olhando o seu contexto geral, fazendo um apanhado geral, porque os amados irmãos sabem que eu não me detenho aqui quando prego em termos teológicos para complicar a vida de quem escuta. Eu não fico aqui fazendo citações, não. Eu prego o evangelho simples de Jesus Cristo, sem arrodeios, apenas o que está no texto, sem inventar nada, para não correr o risco de pregar um evangelho que não é de Jesus, um evangelho de homens, como se tem visto hoje em dia. Então eu procuro ser o mais simples possível, poupando os amados irmãos e amigos dos termos teológicos, das filosofias e da minha opinião pessoal. Eu gosto de pregar o Evangelho de Jesus simples. E fazendo um apanhado geral nesse texto, esse eunuco era muito importante. O cara era simplesmente administrador de todos os tesouros de uma rainha, a Candace, Etiópia. Essa mulher importantíssima, tendo o seu servo também importantíssimo. E o cara tinha a sua própria carruagem, sabia ler, algo que não era comum naqueles dias. Ter uma carruagem e saber ler era apenas para nobres. E lá estava aquele eunuco a andar na sua carruagem. Eunuco, para os amados irmãos e amigos que não sabem, eunuco era um homem castrado. Um homem castrado. Sim, cuja principal função era cuidar do harém. O que era o harém? Onde ficavam as mulheres do rei. Então, os caras pegavam, castravam o homem, para ele não sentir desejo nenhum por mulher, né? E colocava ele na missão de cuidar de todas as mulheres do rei, lá no harém. Só que esse eunuco aqui, ele tinha mais do que essa função de cuidar do harém. Ele tinha a função administrativa, ou seja, ele tinha superado
o fato de ser um cuidador do harém. Ele agora era o administrador geral, por que não dizer de um país inteiro. Diz o texto sagrado, aqui em Atos 8, que um anjo falou para Filipe acompanhar a carruagem. E o Filipe obedeceu. E lá naquela carruagem, tinha lá o eunuco etíope. Filipe obedece à voz do Espírito Santo e começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a partir do Isaías. Para esse texto, nós vamos nos deter nos versículos 30 a 35. Olha aí. Atos capítulo 8, versículos 30 a 35. Olha só esse trecho do texto sagrado que nós vamos pensar hoje. Diz assim: Filipe correu e ouviu o homem que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que leis? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem revelará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor se digne em fazer-nos entender a sua palavra, para que, entendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade de colocá-la em prática. É interessante, meus queridos, que o eunuco queria entender o Evangelho. Aquele cara, ele era entendido, ele entendia sobre muitas coisas. A administração, ele estava no topo. Tudo o que você imaginar de administração era com ele. O cara sabia muito. O cara tinha contato com as maiores autoridades da sua época, porque acompanhava a sua rainha, certamente. Mas ele tinha uma deficiência. Ele não conseguia entender o que lia. E esse cara estava vindo de Jerusalém. É interessante. Ele vinha de Jerusalém porque diz o texto que ele foi lá em Jerusalém adorar. Ou seja, ele fez uma viagem internacional para ouvir a palavra de Deus. O cara saiu de longe para ir lá em Jerusalém adorar a Deus. E quando vinha, aquela sede de saber das Escrituras, lia. Mas ele tinha a deficiência de não entender o Evangelho de Jesus Cristo. Filipe se apressa a ensinar o Evangelho de Jesus para ele. Eu ir no templo, não. Ou, não tem como eu parar um pouco e ler as Escrituras Sagradas. Não dá. Eu estive ministrando a ceia hoje aqui pela manhã e toquei no assunto de não ser fingido, não ser hipócrita. Irmãos, é muito mais sadio para a vida cristã a pessoa dizer: eu não li a Bíblia hoje porque eu não quis, do que dizer: eu não li porque eu não tive tempo. Eu não li porque eu não tive tempo.
É muito mais honesto. A pessoa diz, olha, não, eu não li porque eu não quis ler mesmo. Eu fiquei enfadado, coisado, eu não quis ler e eu não li. É muito mais bonito. Sabe por quê? Porque uma pessoa, uma autoridade, com a agenda hiperlotada, lia as Escrituras Sagradas até mesmo no seu veículo, enquanto era transportado de um lugar para outro. Nós precisamos dedicar um tempo na leitura bíblica. É preciso dedicar um tempo à leitura bíblica. Escute, nem que seja durante a sua viagem, de um canto para outro. Leia as Escrituras Sagradas. Outra lição preciosa. Você está entendendo as Escrituras Sagradas? Você entende o que lê? Saiba você que quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, o texto, ele tem a sua própria verdade. O texto não é a verdade que nós queremos colocar nele. Ele tem uma mensagem. Não é o que eu acho do texto, é o que o texto diz que é. É o que o texto diz que é. Não é a minha opinião pessoal do texto. Não é a opinião de teólogo tal, de pregador tal. É o que o texto diz. E sabe, meus amados irmãos, por não entender as Escrituras, disse Jesus que nós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E como eu falei hoje pela manhã, os irmãos que vieram aqui participar da ceia, tem muita gente hoje que está sendo enganada do púlpito. Mentiras pregadas do púlpito, enganando as pessoas. Invenções da cabeça de pregadores e pregadoras dizendo que são ideias de Deus, quando na realidade são ideias de homem, e estão enganando você do púlpito. Agora, a pior enganação não é o fato de você ser enganado, propriamente dito, porque isso é fácil de resolver. É só você examinar, ser igual aos bereanos, ver o que as Escrituras estão dizendo de fato. Quando você ouvir qualquer pregador, por mais bonito que ele seja, por mais eloquente que ele seja, por mais famoso que ele seja, você vai dizer, eu vou examinar para ver se ele está pregando a verdade. Eu quero entender esse negócio bem aqui. O que é que diz isso aqui? Por que que está escrito assim e ele está dizendo assim? Então eu vou saber da verdade do Evangelho de Cristo. Pior do que ser enganado, meus amados irmãos, é você mesmo se enganar. É você mesmo se enganar. Se enganar em nome de Deus. Tem um montão de gente que está se enganando em nome de Deus. Em nome de Deus. Se enganando, não só sendo enganado, mas se enganando. Eu contei até o exemplo hoje de manhã. Recebi 2 pessoas lá no gabinete, no antigo gabinete. Uma disse assim, eu vou mudar de igreja, pastor, porque meus familiares todos são de outra denominação. Eu fui evangelizado lá, me ganharam para Cristo lá, me doutrinaram lá. Pastor, eu vou para lá porque eu acho mais conveniente. Aí a outra pessoa que estava com ela, a outra disse assim, pastor, já eu vou porque Deus me mandou ir. Aí eu falei, acabou o meu chão na hora, faltou espaço dentro do gabinete, eu quase morro sem fôlego. Eu digo, como é que é? Deus te mandou ir? Eu digo, não bote Deus nesse negócio aí não, minha filha. Faça isso não. Você dizer que Deus te mandou ir. Foi Deus quem te mandou sair? Que é isso? Não faça isso não. Se fosse hoje, é porque na época eu era menos experiente. Se fosse hoje eu disse assim, tome vergonha na sua cara. Que Deus não lhe mandou dizer, faça isso não. Pessoas que se enganam em nome de Deus. Irmãos, a pior desgraça de uma pessoa é quando ela acredita que Deus está falando com ela extra-bíblica, sem Bíblia. Não, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus falou comigo essa madrugada, Deus falou. Quem falou foi Deus. Deus não falou nada.
E a pessoa botou na cabeça que foi Deus, botou no coração que foi Deus, e publica um vídeo dizendo que foi Deus. Você recebe o vídeo dizendo que foi Deus e compartilha o vídeo dizendo que foi Deus. Enganados e se enganando, em nome de Deus. Tudo o que Deus quer que você saiba está aqui nas Escrituras Sagradas. O eunuco estava lá, batendo pestana. Mas, meu Deus do céu, será esse negócio aqui que ele está dizendo, será se ele está falando é dele mesmo, ou se tem outra pessoa? Eu quero entender esse negócio, eu preciso entender. O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? Você está entendendo o que está lendo? Não, ninguém me ensina isso aqui não. Eu estou querendo saber. Ah, sim, pronto, isso aqui, ele está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Meus amados irmãos, meus amigos, você precisa entender o Evangelho de Jesus Cristo. Tem um montão de pessoas, um monte de gente, que lê, entra ano lendo e sai o ano lendo e não entende nada. Não entende nada. E aí termina absorvendo, termina engolindo um bocado de besteira que escuta de muitos púlpitos por aí, nesse negócio de internet por aí, termina bebendo tudo aquilo, de todas as fontes que vierem, bebendo, a pessoa fica encharcadona e pensa que está cheia do Espírito Santo, quando na realidade ela está vazia de Deus. Por quê? Porque não entende o Evangelho de Jesus Cristo. Não entende. Você já sofreu por não entender o Evangelho? O que esse texto quer dizer? Você já procurou ajuda para entender um texto bíblico? É preciso que você esteja pronto a entender o Evangelho de Jesus. Agora, uma outra aplicação prática. Você que já entende o Evangelho de Jesus, escute. Você que já entende o Evangelho de Jesus, precisa ensinar para outra pessoa. Tem crente esperando aí que apenas o pastor, o missionário, seja lá quem for, ensine as Escrituras. Lamentavelmente, se você tem compreensão das Escrituras Sagradas, corra, acompanhe alguma carruagem, fale com alguém, ensine o que você sabe para alguém, fale das grandezas de Jesus. Detenha-se em anunciar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não fique inventando coisa para as pessoas te acharem bacana, não. Fale da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Quantos tem aqui que ainda não são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levante uma das suas mãos. Você sabe qual foi a primeira coisa que o eunuco desejou fazer depois que entendeu o Evangelho? Sabe qual foi a primeira coisa? Ser batizado nas águas. Aquele batismo por aspersão não vale. Aquele batismo, quando você fez sem entendimento nenhum, você até bebezinho, criancinha, não vale. O batismo é nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a pessoa tem compreensão do Evangelho de Jesus, ela quer ser batizada nas águas. Ela quer ser batizada nas águas. Outra grande aplicação prática. Quando a pessoa entende o Evangelho de Jesus, o seu coração fica transbordando de alegria. Amém, meus amados irmãos? Fica triste? Fica. Mas o crente não permanece triste, porque a alegria do Senhor é nossa força. Momentos de tristeza temos. A Bíblia manda até chorar com os que estão tristes. Mas a Bíblia também manda se alegrar com os que estão alegres. Quando a pessoa entende o Evangelho de Jesus, meus amados irmãos, a pessoa fica transbordando de alegria. Transbordando de alegria. Duas coisas
fundamentais ao entender o Evangelho de Jesus Cristo, na minha ótica. A primeira é preocupação. Preocupação. Puxa, quando eu entendo o texto, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer desse jeito. Tem gente que dá glória a Deus, aleluia, bate o pé no teto e bate lá e faz tapinha. Eu fico assim, rapaz, eu tô complicado. Eu vou ter que obedecer esse negócio aqui. Só que eu vou ter que obedecer. Por que eu vou ter que obedecer? Porque é palavra de Jesus para mim. E por que é que eu fico preocupado? Porque eu vou ter que deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu Senhor. Por que é que eu fico preocupado? Porque eu vou ter que matar o meu próprio eu, o meu eu não vai poder aparecer para que Cristo apareça em mim. Aí eu fico, rapaz, eu vou ter que obedecer esse negócio, eu tenho que obedecer isso aqui. Preocupação em obedecer o Evangelho de Jesus, o Senhor. E depois disso, o seu coração enche de alegria, entendendo que Jesus Cristo é misericordioso, gracioso, ao ponto de nos conceder vida, e vida com abundância, não apenas aqui na terra, mas também no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, meus amados irmãos e amigos que estão a nos ouvir nessa noite, é de suma importância que você entenda o que você tem lido das Escrituras Sagradas. É de fundamental importância que você entenda o que você tem ouvido do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É de fundamental importância. Escute, se tem alguma matéria, se tem algum assunto nas Escrituras Sagradas que você não entende bem, você deve procurar entender. Você deve procurar entender. Você deve investir tempo investigando aquilo que você ainda não entendeu direito. Sabe por quê? Porque é a única maneira de ninguém enganar você e de você mesmo não ser enganado. Você precisa dedicar um tempo a fazer isso, a entender a essência do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí quando você faz isso, meus amados irmãos e amigos, acontecem coisas extraordinárias. Sim, você fica como que livre. Você é capaz de ouvir qualquer coisa e reter apenas o que é bom. Você não fica influenciado com mentiras que você escuta por aí. Quando você entende a essência do Evangelho de Jesus, você ouve um absurdo, como nós temos ouvido muito hoje em dia, e você fica tranquilo, o seu espírito fica tranquilo e calmo, descansando no poder de Deus, porque você sabe em quem você tem crido. Falei hoje pela manhã que uma irmã de uma cidade da região, líder de igreja, me mandou uma mensagem. Pastor, eu estou aqui apavorada, pastor. Eu estou muito agoniada. Eu trabalho na área da saúde, pastor. Eu trabalho na área da saúde e está chegando o meu dia de tomar a vacina contra a Covid-19. Pastor, e eu estou aqui com os nervos à flor da pele. Eu não estou aguentando, eu não sei o que faço. Eu digo, mas por quê, minha irmã? Por quê, pastor? Fulano de tal mandou um vídeo de profeta fulano de tal, falando, pastor, que a vacina contra a Covid-19 é a marca da besta. Lamentável. Lamentável, meus amados irmãos, como muitos de nós temos acreditado em mentiras. E não nos paramos nem um pouquinho para nos deter na verdade do Evangelho de Cristo. Seja lá quem tenha falado, se não estiver nas Escrituras Sagradas, se você não entender que está nas Escrituras Sagradas, você não precisa dar crédito. Eu espero em Cristo que ao sair daqui, nessa noite, ou você que está em casa nos acompanhar através das mídias sociais, eu espero em Cristo,
que quando você passar por um texto bíblico, que você não entender a essência da mensagem dele para você, você comece a se perguntar: o que esse texto quer dizer? O que esse texto quer dizer? E dedique um tempo a estudar sobre ele, para que você não seja enganado e você não se engane a si mesmo. Que o Senhor Jesus tenha piedade de nós. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos dedicar tempo estudando as Escrituras e ensinando as Escrituras Sagradas. Para que nós não sejamos enganados. Para que não sejamos enganados. Já imaginou se um falso profeta tivesse chegado na carruagem do eunuco? Teria ensinado errado. Teria ensinado errado. E o eunuco teria aprendido errado, e quando ele chegasse lá na terra dele, ele iria ensinar errado, porque aprendeu errado. E o nosso tempo aqui acabou. Há alguém que veio aqui com a intenção de entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há alguém que veio nessa noite com a intenção de reconciliar-se com Cristo. Há alguém que veio aqui nessa noite e sentiu o desejo de conhecer mais sobre Jesus, de entender melhor as Escrituras Sagradas. Há alguém que veio aqui e agora acendeu no seu coração um desejo de compreender melhor as Escrituras. Há alguém que quer entregar-se aos cuidados de Cristo Jesus. Há alguém que quer ser aceito por Cristo. Senhor, me aceite. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu anseio por Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Há alguém que nessa noite quer entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo, tornando-se um crente em Jesus. Há alguém? Levante o das suas mãos e eu quero orar por você. A irmã sempre se manifesta. Amém. Alguém? Amém. Eu vejo ali o Felipe. É o Felipe, né? É. Mais alguém? Não há? Venha aqui, Felipe, nós vamos orar. Irmãos, não sei se vocês sabem quem é o Felipe. O Felipe é filho da Branquinha. Eu conheço ele desde quando ele estava na barriga da mãe. E nós temos que levar em consideração a decisão de criança. Diz as pesquisas que os maiores pregadores, os melhores líderes da atualidade, eles se entregaram a Jesus quando ainda eram crianças. Até 14 anos de idade. E filho de crente não é crente. Precisa tomar uma decisão. Nós vamos orar. Fiquem de pé. Nós vamos orar por Felipe, agradecendo a Deus por sua vida. Santo Deus, eterno Pai, aqui está uma criança, meu Deus, manifestando-se publicamente. Nós não sabemos o que se passa na sua mente, no seu coração, mas uma coisa nós temos convicção. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Ó Deus, tens piedade de Felipe, dando a ele o desejo ardente e crescente. Ó grande Deus, e conhecer mais sobre a pessoa bendita de Jesus. Ó Deus, que o conhecimento bíblico de Felipe seja suficiente para ele não ser enganado por ninguém e a si mesmo não se enganar, mas apenas se deter na verdade pura e cristalina do Evangelho do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Edilson com a sua esposa, a irmã Nayara Ferreira Lopes. Irmão Edilson ficou viúvo e depois
se casou com a irmã Nayara. E a irmã Nayara era de outra denominação. E ela, ao casar, veio, né, congregar na nossa igreja com o seu esposo. E tivemos uma reunião do Conselho Administrativo. E o Conselho Administrativo recomendou a membresia, né, para a irmã Nayara. Agora ela é membro da nossa igreja oficialmente. Amém, meus queridos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por sua vida. Eu quero aproveitar e chamar a irmã Viviane. A irmã Viviane está de aniversário hoje. Parece que completou 52, 53? 16. Irmão, fiquem de pé mais uma vez. Nós vamos orar para encerrar essa programação nessa noite. Os dízimos e ofertas serão entregues lá na saída, no gasofilácio. Você pode se dirigir ao gasofilácio e devolver o dízimo e oferta. Programações durante esse mês de fevereiro ainda serão online. Domingo de manhã, exceto no dia da ceia, quarta-feira também, e domingo à noite presencial e também online. Haveremos de voltar às nossas programações, entre aspas, normais, no mês de março, se Deus permitir. Escola Bíblica Dominical com algumas restrições. Voltaremos às atividades normais, se Deus permitir, agora em março. Vamos orar pela irmã Nayara e pela irmã Viviane. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos pela vida, porque o Senhor tem sido generoso, misericordioso, longânimo para conosco. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida da Tua serva, a irmã Nayara, esposa do irmão Edilson. Oramos, meu Deus, que o Senhor continue estabelecendo esta família, ó Deus, alicerçando-a na rocha que é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque a Tua serva tem ajudado o Teu servo a permanecer firmado, alicerçado em Cristo, assim como Ele a tem ajudado também. Nós oramos, ó Deus, que este momento de se tornar membro, ó Deus, da nossa igreja, seja uma experiência tranquila, legal e, ó Deus, de crescimento para a Tua serva aqui entre nós. Nós oramos alegremente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos por Tua serva, a irmã Viviane. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede, ó Deus, a Tua serva. Oramos com alegria, te bendizendo, porque o Senhor a deixou viver mais um ano completo. Ó Deus, quantas pessoas morreram no transcurso desse ano? E a Tua serva está aqui, ó Deus, a te agradecer pela vida que o Senhor lhe tem concedido. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Registro aqui a presença do meu querido pastor Gessiano com a sua família. Deus continue abençoando todos. Vão em paz e sejam todos bem-vindos.